Olá pessoal, saudade de vocês, né? A gente está vivendo esse momento atípico, né? Mas em breve, se Deus quiser, nós vamos estar juntos novamente, em sala de aula. Por enquanto, né, a gente vai passando por essa fase da melhor forma possível, né? Estudando, cuidando da saúde dos nossos familiares, que isso é importante demais. Crescendo intelectualmente, né? Para isso a gente não pode parar. Temos que prosseguir com coragem, com fé, com esperança. Então vamos arregaçar as mangas e continuar nossos estudos. Hoje nós vamos ter essa aula de filosofia, né? Vamos falar sobre o surgimento da filosofia, das cosmologias gregas. Eu já falei com vocês sobre o assunto, mas falei também que voltaria de forma mais aprofundada, né? Então chegou a hora, vamos tentar mergulhar mais fundo aí nessa viagem aí sobre o surgimento da filosofia grega, ok? Eu vou ler os slides, né, e vou explicar, né, após a leitura sobre cada texto ali que está constando nos slides. Desculpe se eu engasgar aqui de vez em quando, né, a gente está se adaptando à questão da gravação de vídeo ainda, né? Mas a gente vai tentar melhorar a cada aula para poder ficar cada vez melhor, né, para a gente, para todos nós. As condições históricas do surgimento da filosofia. Fatores habitualmente apontados como condicionantes históricos do surgimento da filosofia são a humanização dos deuses gregos, as viagens marítimas, o desenvolvimento de uma economia comercial urbana, o uso em larga escala da moeda, a escrita alfabética, a criação de um calendário laico e o surgimento da política. Vamos lá, eu vou explicar agora para vocês. Com as viagens marítimas, né, muitos navegadores da época, ao sair daquele território grego e viajar, por exemplo, para o norte da África, para outras regiões como o Egito, começaram a perceber, por exemplo, que alguns mitos relacionados a alguns monstros marítimos, por exemplo, não eram bem uma realidade. Eles acreditavam, né? Eles acreditavam como se fosse uma realidade. Então o tempo foi passando e nesse vai e volta, e nesse vai e vem, nessas viagens marítimas, começaram a perceber que algo estava errado, ou a história que estavam contando para eles como realidade não era verdadeira, né? Com isso, começou o quê? Começaram o quê? A questionar. Começaram a utilizar da razão, a engatinhar num pensamento racional, né? Começaram a deixar de acreditar nesses mitos e fazer uma análise crítica sobre as situações, né? Então, por isso que a humanização dos deuses gregos e as viagens marítimas contribuíram para o surgimento da filosofia, né? A questão da humanização dos deuses gregos fez com que as pessoas passassem a abstrair, passaram a conhecer uma coisa chamada de abstração, né? O que faz com que o nosso raciocínio funcione, e faz com que a gente tenha uma análise crítica sobre as situações da vida, do cotidiano, né? O desenvolvimento de uma economia comercial urbana, o uso em larga escala da moeda. Com essa economia fortemente ali, entre as localidades que existiam dentro da Grécia, porque a Grécia ela era dividida em várias cidades e estados, né? Então, quando começou esse comércio entre essas cidades e estados, essa troca de informações também passou a acontecer, né?
as pessoas começaram a tomar conhecimento de uma cultura diferente, né? Porque eles não só vendiam, comerciavam entre as cidades e estados, mas também comerciavam com outros lugares. Como já citei aqui, né, que por meio das viagens marítimas, eles chegavam ao norte da África, muitas vezes chegavam ao Egito, né, e alguns outros países, algumas regiões ali da Ásia. Com isso, começaram a conhecer outras culturas. Então começaram a ver que aquilo que era falado na Grécia também nem tudo era verdade. Começou a haver um questionamento sobre o que era explicado ali naquela época, né? Então, por isso que o desenvolvimento da economia comercial urbana, né, fez com que os gregos viajassem mais, conhecessem outras culturas. E com isso isso se tornou, né, uma condição histórica para o surgimento da filosofia. O uso em larga escala da moeda. Com esse comércio, né, para se fazer um comércio, necessita o quê? De uma moeda. Tá? Com esse surgimento, as pessoas começaram também a trabalhar mais a questão da abstração. Por quê? Para você vender um produto e para você comprar um produto, você precisa ter uma noção de quanto aquele produto vale e fazer essa conversão que em moeda. Isso é o que? Isso é abstrair, é uma abstração. Né? Então, você no momento que você consegue abstrair, no momento que você consegue fazer esse trabalho de abstração, você utiliza mais do seu raciocínio. Né? Você utiliza mais do seu intelecto. Ok? Então, no momento que você utiliza mais do seu raciocínio, do seu intelecto, você começa a questionar mais. Questionando mais, você vai aprender novas coisas. Então, é um fator importantíssimo para o surgimento da filosofia. Também a utilização de moedas, né, na comercialização. Tranquilo? A escrita alfabética. Né? A gente continua aqui falando o quê? Da abstração. Naquele tempo, os gregos eles passaram a debater mais nas praças públicas. Né? Existia um trabalho, um discurso, uma retórica muito forte. Né? As pessoas iam para as praças discutir os problemas daquela sociedade ali, descobrir os problemas da sociedade das cidades e estados. No momento que apareceu também a questão da escrita alfabética, essas pessoas passaram o quê? Também a trabalhar a abstração. Pegar esses discursos que eram feitos de forma que oral, pela oralidade, e começaram a transformar o quê? Em escrita. Você teve que fazer o vínculo entre aquilo que era falado e aquilo que era escrito. E vice-versa. Isso se chama o quê? Abstração. Você ter a capacidade de abstrair, de fazer uma abstração. Ok? A criação de um calendário laico. Também a gente continuou falando sobre a questão da abstração. Né? Você, quando você está trabalhando num calendário, você começa a raciocinar mais ou a idealizar mais a questão do tempo, a criar, a imaginar que o tempo dura, que uma semana, por exemplo, dura menos do que um mês, que um mês dura menos do que um ano. Isso você consegue por causa da sua razão, consegue entender devido à sua razão, devido à sua capacidade de abstração. Todo ser humano que tem a capacidade de abstrair, né, e tem essa capacidade de desenvolver, né, a razão que todos nós temos, né, facilita o quê? A nós nos desenvolvermos cada vez mais. Haver um desenvolvimento intelectual, né, e humano.
O surgimento da política. Com o surgimento da política, as pessoas começaram a debater mais suas ideias. As suas ideias não eram mais uma repetição. Eles passaram a não ficar repetindo aquilo que era imposto a eles. Eles passaram em praça pública, a trocar ideias, a ver o que era melhor para aquela sociedade local, ou melhor para as cidades, estado, né? Então, para você disseminar ou para você expor uma ideia, você precisa o quê? Compreender. Você precisa o quê? Fazer uma análise sobre aquilo. Né? Você não sai falando algo somente porque alguém repetiu para você. No momento que você quer colocar a sua opinião, o seu entendimento, você tem que fazer o quê? Está acontecendo o quê? Um trabalho racional. Né? Você está passando a ter senso crítico, você está saindo do senso comum. Por isso que o surgimento da política foi um fator importantíssimo para o surgimento da filosofia. Né? Os cidadãos eles tinham direitos, né? Deixou de haver uma hierarquia referente no que diz respeito às ideias. Né? As pessoas não seguiam a ideia de fulano, ciclano, vamos dizer assim. As pessoas ouviam sim umas às outras, mas também tinham opinião própria, tinham entendimento próprio, tinham um senso crítico. Ok? Vamos lá, vamos prosseguir e falar mais um pouco sobre o surgimento da política, que no meu entender, dentro de todos esses fatores, foi um fator mais importante no meu entendimento, sabe, gente? Pode ter outros professores, outros escritores podem ter um entendimento diferente, mas, no meu entender, a política foi o fator mais importante, que fez que a filosofia se desenvolvesse de uma forma muito contundente. Vamos lá. Surgimento da política configura um modo de vida extremamente novo, propiciando as condições necessárias à especulação racional do mundo. Né? Como eu já falei aqui, né? No momento que você quer expor sua ideia, você quer disseminar a sua ideia entre as pessoas, né? Você quer defender uma situação, você tem que utilizar o quê? Da razão. Você não vai ficar igual um papagaio repetindo aquilo que outras pessoas falam, né? É por isso que eu sempre falo para vocês, né? Muito cuidado aí com as redes sociais, né? Muito cuidado de sair repetindo aquilo que você vê e não conferiu se aquela notícia é verdade ou não, né? São as chamadas fake news. Né? Vamos analisar primeiro, vamos procurar saber se aquilo que está sendo falado é verdade, se tem um fundamento lógico, né? Um fundamento racional, e não sair, gente, compartilhando aí qualquer coisa. Né? Eu não vou cansar de repetir isso, vamos sair do senso comum, vamos ter um senso crítico apurado, procurar saber cada vez mais, buscar cada vez mais a verdade, né? Buscar conhecer cada vez mais sobre os assuntos, né, que nos interessam, para a gente poder não ficar falando bobagem por aí, não ficar espalhando mentiras até, né? Então, você quando passa a utilizar a razão para você disseminar aquilo que você quer falar, né, aquilo que você quer expor, você está utilizando o quê? Fortemente seu intelecto, a sua razão. Então, por isso que o surgimento da política, né, é um fator importantíssimo. Ninguém vai para uma praça pública expor alguma coisa sem meditar sobre aquilo antes. Ok? Vamos lá, vamos pular. Vamos prosseguir. Fim da distinção entre naturalmente superiores e inferiores. Humanização da política ou surgimento da política, no sentido rigoroso da expressão. Então, se você tem que propagar a sua ideia sobre aquilo que você meditou, sobre aquilo que você raciocinou, né, deixe de ter o quê? Uma hierarquia. Deixe de ter o quê?
ditador, né, vamos dizer assim, ou imperador, ou algum governante, seja lá quem for, A, B, C, D, né, você deixa de seguir aquela ideia pura e simplesmente de ficar repetindo e você passa a questionar, você passa a fazer uma análise crítica sobre aquilo. Né? Não estou dizendo que sempre também você tem que discordar, gente, não é isso. É você analisar, né, se aquilo que realmente está sendo falado é verdade, se aquilo que realmente está sendo falado realmente é a solução para determinado assunto. Né? Outro ponto, né, a organização da sociedade como um problema a ser permanentemente resolvido pelo cidadão. Então eles iam para as praças, né, discutiam os problemas, trazendo para os dias de hoje, gente, por exemplo, se a gente está num condomínio, por exemplo, né, geralmente tem o quê? As reuniões de condomínio. Estou pegando um exemplo bem específico aqui de uma comunidade bem pequena, vamos dizer assim. Então as reuniões de condomínios, muita gente não gosta, né, diz que é chata, né, mas são necessárias, né. Muitas vezes as pessoas vão para lá por quê? Para discutir ideias, né, para trocar ideias sobre algum problema que o condomínio está passando referente à segurança, à infraestrutura, né. Então várias situações são discutidas ali até se chegar ao quê? Se chegar a um acordo. Para isso as pessoas, em tese, estão o quê? Raciocinando, estão expondo as suas ideias. Mesma coisa é uma cidade. Né? Se nós temos algum problema na cidade, ou alguns problemas, nós temos que expor nossa opinião de forma responsável, claro, né? Cobrando de cada órgão competente, né, as suas que cumpram o seu papel, né, de forma coerente, claro. Né. Para isso a gente está usando o quê? O nosso raciocínio, a gente está expondo a nossa ideia, a gente está defendendo o quê? Nossos direitos. Ok? Vamos para o próximo ponto. O universo espiritual da polis. O debate, a palavra como meio de ação e igualdade. Né? A palavra, quando ela é exercida de forma responsável, né? Quando é debatida, ela é colocada em prática para um debate respeitoso, ela coloca as pessoas o quê? Em pé de igualdade. Né? Colocam as pessoas são ouvidas, né? As pessoas passam a ter voz. Isso é importantíssimo. Isso a política grega trouxe, gente, para esse mundo, né? Essa questão de debater suas ideias, de expor as suas ideias, de fazer com que as suas ideias também sejam respeitadas. Né? Publicidade da vida social e vigência do discurso racional. No momento que você está ali expondo aqui as suas ideias, você está dando o quê? Publicidade também. Né? As pessoas estão sabendo aquilo que você pensa, você está sabendo o que as outras pessoas pensam, entendem sobre determinado assunto. Né? E esse discurso ele é o quê? Racional. Né? Já falei para vocês, né, algumas vezes, a gente tem que sair do achismo. A gente tem que buscar entender as coisas. Então, quando a gente estiver falando sobre algo, nunca diga, eu acho isso ou aquilo. Sempre diga, eu entendo que funciona de tal forma, ou eu entendo que deve funcionar de tal forma, mostrando que você raciocinou sobre aquilo, que você buscou um fundamento lógico, racional para isso, para a sua ideia. Ok? Vamos lá. Próximo slide. Então, dando prosseguimento a essa questão do surgimento da filosofia, vamos falar sobre as cosmologias gregas. Né? Vou ler o slide e explicar em seguida. Okay? O desenvolvimento do pensamento filosófico na Grécia em meados do século VI a.C. amplia consideravelmente o campo de ação da inteligência humana. As cosmologias pré-socráticas diferenciam-se dos discursos míticos por aspirarem a explicações exclusivamente
racionais da realidade. A passagem do mito ao discurso cosmológico comporta mudanças qualitativas. Vamos lá. Antes, a natureza, o universo, ele é explicado o quê? Por meio da mitologia, né? Os pré-socráticos, eles passaram a buscar uma explicação lógica para o surgimento do universo, para o surgimento do cosmos, da natureza, né? Eles buscavam sair, né, dessa situação, vamos dizer assim, fácil de se explicar, né? Quando você pega um mito e explica o surgimento, por exemplo, do ar, né, com algum tipo de mito, isso é uma explicação fácil, né? Não houve nenhum trabalho racional para isso. Então, os pré-socráticos, eles buscavam sair dessa inércia intelectual, dessa inércia racional, né? E buscavam explicar de forma lógica e racional o surgimento do cosmos, do universo, ok? Diferentemente, né, do discurso mítico que havia antes, que os gregos, né, tinham antes do surgimento dos pré-socráticos, né, antes do surgimento da filosofia. Próximo slide. O conhecimento filosófico não deve ser imposto por uma autoridade política ou religiosa, tampouco exigir a simples credulidade das pessoas, necessitando, ao contrário, da demonstração racional de suas afirmações. É passível de críticas, de contra-argumentações e de sucessivas reformulações. Gente, olha só, a filosofia, ela busca sempre o quê? O senso crítico, o trabalho intelectual, a análise racional de todas as situações, sempre trazendo o quê? Uma qualidade sobre o conhecimento, ao conhecimento, sempre trazendo um trabalho, fazendo um trabalho o quê? Qualitativo, né? Ela mesmo não se coloca como dona da verdade, né? Tanto que a palavra filosofia, né, significa o quê? Amigo do saber, né? O filósofo, ele não é dono do saber, ele não se considera dono do saber. O filósofo se considera amigo do saber, até porque o saber, ele tem o conhecimento, ele tem que ser constantemente revisto. A própria filosofia defende isso. A gente tem que analisar sempre todas as situações. Essa análise é contínua, né? Tanto, gente, que os pré-socráticos, por exemplo, alguns entendiam que o elemento primordial para o surgimento da natureza, alguns entendiam que era o ar, outros que era o fogo, outros diziam que era a água, né? E mais à frente, isso foi lógico, foi descoberto que não foi por aí, né? Porque a filosofia, ela continuou estimulando esse trabalho intelectual de busca para o surgimento de todas as coisas, né? Da cosmologia, do cosmos, do universo, ok? Mais à frente a gente vai falar, né, sobre alguns filósofos, Tales de Mileto, Pitágoras, Anaximandro, né? E a gente vai falar mais sobre essa questão aí do elemento primordial, ok? Próximo slide, né? Filosofia pré-socrática e investigação da physis, né? A physis era a busca, né? Era considerada a substância primeira. Então os filósofos buscavam sempre sua substância primeira, né? Como aconteceu-se o desenvolvimento de todas as coisas no cosmos? Qual foi a substância primeira? De onde surgiu tudo? Eles buscavam de forma incansável esse elemento primordial, né? Como eu já falei, né, a gente vai estudar de forma específica alguns filósofos mais à frente, como Tales de Mileto e Pitágoras, e os pré-socráticos que falavam sobre esse elemento primordial, falavam muito sobre esse elemento primordial. Desculpe o som, gente. Saiu um sonzinho aqui no fundo aqui, que meu filho estava dormindo no outro quarto lá e acordou e chorou lá, deu uma choradinha, mas a mãe já acalmou ali, né? Nesse início a gente vai ter esses contratempos, né?
Mas vamos lá, vamos continuar. As cosmologias partem de perguntas sobre o princípio originário do cosmos, sobre a passagem do suposto elemento primordial à multiplicidade das formas de vida, sobre a geração, o crescimento e a corrupção dos seres, sobre os acontecimentos da natureza e da humanidade. Quer dizer, estudar cosmologia significa estudar o cosmos, a natureza e os seres humanos também, né? A natureza do ser humano, né? A corrupção que muitas vezes o ser humano atravessa, passa por ela, né? O seu desenvolvimento intelectual, o seu desenvolvimento racional. Então, como surgiu a vida, como surgiu, por exemplo, a fauna, a flora, isso tudo é discutido, né? Foi discutido nas cosmologias gregas. Né? Nós estamos aqui com 26 minutos de aula. Né? Eu não vou entrar me aprofundar mais no assunto, porque acredito que esse tema aqui já foi bem abordado, eu já havia falado sobre ele antes, né? Então eu aprofundei mais né, nessa aula de hoje. Então a gente pode parar por aqui. Eu vou passar alguns exercícios para vocês, né, pelo Clipe Escola. Vocês vão entregar durante essa semana, né, para a gente poder, na próxima semana, vocês tirarem dúvidas, né, entregar, aliás, desculpa, eu vou passar para vocês pelo Clipe Escola essa semana, para vocês passarem entregarem na próxima semana e tirarem essas dúvidas. A gente vai ter um momento aqui para a gente poder tirar todas as dúvidas. Desculpe se nessa primeira aula alguma coisa ficou a desejar, né? Mas como a gente está num momento atípico, a gente preparou essa aula, né, de forma bem objetiva, tentou ser o mais claro possível, mas a gente vai tentar melhorar cada aula, conto com a ajuda de vocês, né? E também estou aqui também recebo. Se vocês tiverem algumas dicas também podem passar para mim sem problema, né? E vamos em frente e vamos prosseguir. Estudem bastante. Estou aqui para tirar dúvidas de vocês sabem disso, e vamos prosseguir, ok? E tudo vai passar. Esse momento difícil que a gente está passando, ele vai ficar para trás, vai ficar no passado. Eu sempre falo para vocês que a filosofia, tanto a filosofia quanto a sociologia também, ela, para fazer sentido nas nossas vidas, a gente tem que trazer para o nosso cotidiano, né? Temos que trazer para o nosso dia a dia. Então, vamos pensar, vamos analisar sobre que isso aí, essa situação que a humanidade está passando, né? O porquê disso, quais são as possíveis soluções, né? Quais são os reflexos que a sociedade vai ter, qual é o nosso papel, né, dentro da sociedade nesse momento, o que a gente pode fazer, né? Uma dica que eu dou aqui, né, que a gente pode fazer é conscientizar nossos familiares, nossos amigos de que ficar o máximo possível em casa, né, para poder não se contaminar, nossos avós ou nossos pais que já têm mais de 60 anos, né, vamos conscientizá-los, né? Então vamos aproveitar esse momento, né? A gente não queria estar passando por isso, mas já que a gente está passando, vamos fazer uma análise, né? Vamos filosófica sobre esse assunto, vamos observar como a sociedade está reagindo, né, nesse momento, e vamos tentar ajudar de alguma forma. Ok, muito obrigado. Estamos aqui para tirar qualquer tipo de dúvida. Um abraço, fique com Deus.